E aí pessoal, beleza? Professor Rafael na área, faltam poucos dias para o segundo domingo de provas do Enem, vamos encarar ciências da natureza e matemática e a gente vai agora nesse vídeo discutir algumas estratégias de prova. Eu já vou começar falando pelo seguinte, ó. Estratégia de provas é um troço muito particular. Claro que existem boas práticas que são recomendadas para todos os alunos, mas outras práticas, outras estratégias depende de cada um. Então o ideal aí é que tu assista esse vídeo e pegue aquilo que te interessa. Pode ser que tu prefira pegar toda a estratégia que eu vou passar para vocês aqui, ótimo. Mas então, ou então tu já tem uma estratégia, alguma coisa que tu já fez, coisas que tu gosta, que não estão de acordo com o que eu vou falar aqui, beleza. Mantém aquilo que tu tem feito e tem funcionado para ti. Tu também pode pegar aí em outros canais de educação, com outros professores, outras estratégias e fazer uma combinação entre as dicas que tu vai receber e montar a melhor estratégia para ti dentro daquilo que tu tem como experiência que funciona melhor para ti, beleza? Bom, uma coisa que eu acho que é geral para qualquer estratégia que é importante comentar, que cria aí, na minha opinião, uma ideia errada nos alunos, que é essa questão da TRI. Todo mundo sabe que tu precisa ter uma coerência pedagógica para pontuar melhor, não adianta acertar as questões difíceis se tu errar as fáceis, etc, etc. E isso leva o pessoal a crer, os alunos a crer que eles têm que sair pela prova procurando as questões fáceis. E aí eu recebo muitas perguntas assim, tipo, mas professor, como é que eu identifico se a questão é classificada como fácil, se a questão é classificada como difícil? E eu vou te dizer o seguinte, para com essa noia, tá? Não fica noiado em tentar achar, ah não, essa aqui é fácil, eu vou resolver. Essa aqui é difícil, eu não vou resolver agora. Não é assim que tu vai começar a prova. Tu não tem que te preocupar em identificar as questões fáceis. Tu tem que te preocupar em identificar questões que tu sabe resolver. É isso, tá? Essa é a estratégia lá na hora da prova. Não é tu que tem que te preocupar em classificar a questão entre fácil, médio e difícil. Procura achar as questões que tu sabe fazer. Uma boa estratégia de prova é aquela que não te permite deixar para o final para fazer com pouco tempo, com o tempo esgoelado, as questões que tu sabe resolver, independentemente da TRI classificar ela como fácil, média ou difícil. A gente sabe que o grande obstáculo do Enem é a administração do tempo, muito mais do que os conteúdos em si. Administrar o tempo é uma coisa das mais difíceis na prova. Então a nossa estratégia tem que colocar para o início e garantir aquelas questões que a gente sabe fazer e lá para o final as questões que a gente igual perderia, igual não conseguiria resolver, então não tem tanto problema assim eu resolver com o tempo mais esgoelado ou chutar direto na grade, tanto faz. O que eu não posso é desperdiçar questões de conteúdos que eu sei, questões que eu consigo resolver. Então tu vai iniciar a tua prova em busca daquelas questões que são óbvias para ti, muito fáceis do teu ponto de vista, esquece a TRI. Então na primeira leitura da prova, depois eu te digo se a gente vai começar por matemática ou ciências da natureza, mas na primeira leitura da prova, independente de onde tu começar, tu vai atrás das questões que tu bate o olho e fala, essa eu sei, é só fazer rapidinho. Não te preocupa que dentro dessa estratégia de buscar as questões muito óbvias, tu vai pular muitas questões. Lembre-se que as questões muito fáceis, as questões fáceis do Enem, são aí em torno de 20 a 22% das questões. Às vezes a gente começa a pular muita questão e a gente começa a se apavorar. Meu Deus, eu não sei nada porque eu tô pulando muito. Mas fica tranquilo, a estratégia é essa. Tu vai pular muito mais questões do que vai resolver na primeira leitura. Passa por todas as questões da prova, buscando aquelas que são muito tranquilos de tu fazer. Pessoal, essa dica também é universal para qualquer estratégia. Sempre ler primeiro o comando da questão, que é a pergunta. Depois tu vai para o textão, se tiver textão. E nessa primeira passagem aí, nessa primeira leva de resolução em que tu tá atrás dessas questões muito fáceis, se tiver textão muito grande, pula essa questão. Deixa para ela para mais para frente, para a próxima passada pelas questões. Tá, e por onde que a gente vai começar essa busca pelas questões que são muito fáceis para nós, que não tem textão, que é só ler o comando e sair resolvendo? A gente vai começar sempre, pessoal, pela prova de matemática e por um simples motivo, porque a prova de matemática é a prova que historicamente
permite pontuar mais. Então eu tenho que dar prioridade inicial para essa prova. Depois tu vai para a ciência da natureza. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai passar pela prova de matemática, pelas 45 questões, procurando aquelas muito óbvias. Resolveu essas questões? Aí tu vai para a ciência da natureza resolver no mesmo esquema aquelas questões que são fáceis do teu ponto de vista. Na prova de ciência da natureza, aí tu vai encontrar, claro, questões de biologia, de química e de física. Pessoal, a tendência, e até mesmo de acordo com a TRI, é que as questões de biologia tendem a ser mais fáceis do que as questões de física e de química. Aliás, as questões de física são consideradas aí, a maioria das questões de física são entre médias e difíceis. Mas a tendência, então, é que tu vá fazer na prova de ciência da natureza, nessa primeira passagem, mais questões de biologia do que questões de física e química. Dentro da física, eu ainda vou aprofundar o conselho, pessoal. Se a questão tem cálculo ou se a questão tem aí análise de gráfico, não deixa ela para essa primeira leva. Deixa ela para a segunda leva, tá? A não ser que tu consiga olhar e não é só aplicar uma equaçãozinha rápida e eu resolvo. Aí beleza, aí tu resolve na primeira leva. Na primeira leva, a princípio, as questões de física que tu vai priorizar vão ser as questões teóricas. Beleza, terminamos a primeira passagem, a primeira leva de resoluções em busca das questões que são fáceis para nós. Se tu tiver aí dentro da média do que o Enem considera, tu vai ter feito aí 20 a 22% da prova, como eu já falei. Claro que se tu for um aluno muito bem preparado, tu já está aí nessa caminhada de Enem há mais tempo e tu está muito bem preparado, é provável que tu resolva mais questões, que tu não fique só nas fáceis, que tu consiga algumas médias. Não tem problema, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas na média aí vocês vão ter feito 20% da prova. E isso não pode levar mais do que 20% do tempo. Tu tem que levar no máximo 1 hora, de preferência até menos, porque lembra que são nas questões fáceis que tu ganha tempo para as questões difíceis, tá? Agora, não te desespera se tu passar de 1 hora, tá? Claro, não vai ficar 3 horas nas questões fáceis também, né? Não exagera, não pega esse conselho e exagera ele. Tipo, deu 1h30, deu 1h15, deu 1h20. Beleza, beleza. Não é o ideal, mas não quer dizer que a tua prova tá perdida. Mas também não fica muito noiado com o tempo. Eu só tô dando uma estimativa para tu controlar no relógio, para tu não estourar demais. Eu não quero que tu crave 1 hora, mas eu também não quero que tu estoure demais esse tempo. Bueno, chegou a hora de a gente ir para a segunda leva de resoluções e agora a gente vai adentrar no mar das questões em que tu vai ter que investir um pouco mais de tempo para destrinchar a questão, para detonar a questão, porque ela não é assim tão óbvia do ponto de vista teu, tá? Vai investir mais tempo. É evidente que nessa leitura, se tu identificar que a questão é de um assunto que tu não estudou, que a questão é de um assunto que tu não domina, sei lá, eu não domino circuitos elétricos, eu não domino logaritmos, pula a questão, nem começa, nem tenta. Tu vai priorizar aquelas questões de conteúdos que tu sabe fazer, mas vai ter que investir um pouquinho mais de tempo. Começa, mais uma vez, por matemática, sempre priorizando matemática, só no Enem que matemática é mais importante que física, porque na vida física é sempre muito mais importante, tá? Mas começa por matemática e depois vai para a natureza. Agora a tendência é que tu comece a olhar mais para as questões de química e física, porque provavelmente, lembra que isso tudo é muito aproximado, mas provavelmente tu já fez mais questões de biologia na primeira leva, agora tu começa a pegar mais questões de química e de física. Mas nas questões de física chegou a hora de tu te aventurar em alguns cálculos, que são questões que demoram mais, ou questões de análise gráfica, porque o Enem aí tem colocado uns gráficos que exigem um certo tempinho para análise. Mesmo critério lá da matemática. É de conteúdo que tu não domina? Pula fora. É nessa segunda volta aí pelas questões que tu vai investir a maior parte do tempo de prova. Tá? É muito difícil fazer uma estimativa exata de tempo, mas com certeza deverá ser mais tempo do que tu levou para fazer as questões óbvias. Primeiro porque existem mais questões entre médias aí, se tu tá na média da TRI, tu vai encontrar aproximadamente 58% a 60% das questões nesse mar aí de questões médias.
E evidentemente tu vai ter que investir mais tempo por dois motivos, porque são mais questões e porque as questões são um pouco mais demoradas do que as questões da primeira leva, beleza? Então, aí de repente, vamos supor que tu bateu a meta de 1 hora da primeira leva de questões, a próxima leva pode ser entre 2 horas, 2 horas e meia, porque daí tu já está fechando 3 horas e meia de prova. Beleza, agora vamos para o terceiro round de resolução de questões, onde teoricamente ficaram aquelas questões que são difíceis para ti ou até mesmo para a TRI, mas são difíceis. Tu vai investir bastante tempo nelas e fica preparado porque muitas delas tu não vai conseguir. Nessa fase, mais uma vez, começa por matemática, vai para ciências da natureza depois, mas tu vai agora meio que ficar pipocando de uma questão para outra, tu vai ficar garimpando, dentre essas questões difíceis que tu tá tendo dificuldade, tu vai ficar garimpando aquelas que tu consegue. Tu tem que priorizar essas. De novo, mais uma vez, vale a pena investir naqueles conteúdos que tu estudou, deixar para o final os conteúdos que tu não estudou. Porque daí tu deixa para o final, para a finaleira, e se o tempo estiver esgotando, tu tá sentindo que tu vai ter que chutar direto na grade de respostas, tu vai deixar para o final aquelas questões que tu sabe que tu teria pouquíssima chance. Mesmo que tu tivesse todo o tempo do mundo, tu não sabe resolver a questão. E, pessoal, vai ter questões que tu não sabe resolver. Tranquilo. Seja porque tu não estudou aquele assunto, mas também vai ter questões muito difíceis de assuntos que tu estudou e que tu não vai saber resolver. Mas tá tranquilo porque essas questões estão no final e tu vai ou resolver ou chutar elas, tá? Ou resolver com o tempo esgoelado ou chutar elas não tem problema, porque a gente já garantiu aquilo que eu sei mesmo, já está garantido com a estratégia, tá? Dentro desse terceiro round aí, se tem aquela questão, basta que não vai rolar, se tu conseguir nessas questões eliminar algumas alternativas absurdas, é uma boa. Elimina alternativas absurdas, porque se tu tiver que chutar alguma coisa, tu não vai escolher o chute entre 5, tu vai escolher entre 2 ou 3 possibilidades, o que já aumenta bastante a tua chance de acertar alguma coisa no chute. Então tá aí, pessoal, a estratégia de prova para o segundo domingo. Como eu te falei, pega aquilo que te serve dessas dicas que eu te dei. Se tu quiser comprar a estratégia completa, aproveita que tá de graça, pode levar. Mas se tu quiser pegar só algumas partes, eu faço uma promoção para ti, também pode pegar só algumas partes, só aquilo que te serve. Fique bem seguro, se tu te conhece, tu já fez mais de um Enem, fique bem seguro de ou pegar só aquilo que eu falei que te interessa ou ignorar completamente o que eu falei. Independentemente de ignorar ou não, se tu chegou até aqui no vídeo, dá o teu like, compartilha, não te esquece de te inscrever no canal. Eu te desejo uma boa prova e que tu consiga principalmente colocar o resultado do teu 1 ano de preparação nessa prova. É esse o meu desejo mais sincero, que a tua prova reflita a tua preparação. Se a gente fizer isso, a gente está tranquilo com a gente mesmo, independentemente do resultado. Se o que tu botar no papel foi o teu esforço ao longo do ano, ótimo, obtivemos sucesso. Se a gente vai conseguir a vaga, isso é outra coisa que não depende mais só da gente. Então, vai para a prova confiante que tu vai detonar, pega a tua estratégia, bota ela debaixo do braço e segue ela. Seja fiel a ela que tu vai estar tranquilo durante a prova. Uma boa prova, um bom domingo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!